Bom, eu vou falar sobre a diferença entre fato e opinião, que é uma das coisas que mais descarta problemas de relacionamento, que atrapalham essa equilíbrio, essa harmonia entre uma pessoa e outra, quando alguém tem uma opinião a respeito de um fato ou ela tem uma alucinação a respeito de uma informação sensorial. Imagine o seguinte, imagine que você está passando pela rua e do outro lado da rua você vê uma pessoa conhecida chorando. Automaticamente você vê o fato daquela pessoa chorando e você cria uma história dizendo, por exemplo, nossa, passei na rua, vi fulano lá no outro lado e ele estava chorando porque estava triste, provavelmente perdeu o emprego e por aí vai. Então, olha só, o que as pessoas fazem? O que nós fazemos, na verdade, e acaba criando, às vezes, um contexto que foge um pouco à real, ao que realmente está acontecendo. Bom, nós temos, então, um fato. Nesse caso, o fato aqui é uma pessoa que está do outro lado da rua chorando. Esse é o fato. Só que o que nós costumamos fazer? Nós criamos uma opinião sobre o fato. E a partir da nossa opinião, a gente começa a construir um castelo, começa a construir uma história e cria uma ponte. E essa ponte leva a um caminho. Esse caminho tem uma árvore. E aí a gente tira conclusões e depois nós tiramos as nossas decisões. Nota que quando nós temos um fato e nós imprimimos uma opinião sobre esse fato, a gente começa a criar todo um contexto, toda uma história sobre um fato que muitas vezes, por uma simples conversa, por um simples alinhamento de expectativa, para a gente alinhar realmente o que é aquele fato na real, a gente evita toda essa história ser construída em cima desse fato. Essa pessoa do outro lado da rua que você passou, nesse exemplo que você viu chorando, ela poderia, por exemplo, estar chorando de felicidade, porque ela recebeu um aumento naquele dia, porque ela recebeu uma carta que deixou ela muito emocionada. Você passou e imaginou que ela estava triste, que ela tinha perdido o emprego, enfim. É só para contextualizar um exemplo. Na verdade, o que aconteceu é que ela tinha uma informação sensorial, que era o quê? Olhos lacrimejando, chorando. Ponto. A partir daí, são opiniões e conclusões que você vai tirar sobre esse fato. O segredo, então, é alinhar as expectativas e alinhar o entendimento sobre o fato para que você tenha uma opinião equilibrada dentro desse contexto, desse relacionamento, para que todas as partes tenham o mesmo entendimento do fato e não sobre a sua opinião sobre o fato. Porque quando você dá a sua opinião sobre o fato, as pessoas começam a basear a opinião delas sobre a sua opinião. E aí vai construindo um outro castelo. Então, se você dá uma opinião sobre o fato, a pessoa começa a construir aqui um outro castelo, uma outra história, aqui desse lado aqui, totalmente diferente da sua. E aqui tem um problema sério de relacionamento, porque ela vai tomar também conclusões e vai tomar decisões diferentes de você. Então é importante a gente entender qual é a diferença de um fato. O copo caiu é o fato. O copo caiu porque você estava nervoso é uma opinião sobre o fato. A pessoa estava chorando é uma informação sensorial. A pessoa estava com o braço cruzado. A pessoa estava com o braço cruzado porque estava com raiva é uma alucinação, é uma opinião sobre o fato, sobre a informação sensorial. O segredo aqui é muito simples, é um alinhamento sobre o fato ou a informação sensorial que a outra pessoa está te passando. Então, se eu olho para alguém e vejo alguém chorando, e ao invés de eu criar uma história e tirar a minha opinião, decisão e conclusão sobre aquele fato, eu posso simplesmente alinhar a expectativa perguntando se é realmente isso, o que está acontecendo. Então você começa aí a ter mais equilíbrio e as pessoas começam a criar opiniões sobre o fato que realmente é aquilo, que realmente é uma verdade. E aí começa a mágica do equilíbrio sobre o contexto, sobre as opiniões, sobre as alucinações, porque as pessoas começam a se permitir ter um alinhamento sobre a visão do mesmo fato, ok? Então fica aí, reflita sobre isso e a gente vai para a próxima aula. Até mais!